Então, continuando, a gente viu na última aula o quê? A gente viu o conceito de corrente, tensão, resistência, viu a questão da lei de Ohm, viu que existiam alguns resistores especiais que não seguiam a lei de Ohm, que é aquela lei, né? R igual a U sobre I. Viu que tinha uma curva especial, né? Que era uma reta, a curva do resistor. Viu também como é que calculava a resistência de um fio condutor, que é aquele resistência é ρ vezes L sobre A. Então a gente vai comentar um pouco mais sobre o efeito Joule e o consumo de energia elétrica. Primeira coisa, o que é potência elétrica? Vamos para a ideia de potência, beleza? Potência é a relação entre a energia que você gasta, seja que você desenvolve com trabalho útil, seja que você desperdiça, dividido pelo tempo que aquela coisa está usando essa energia. Então, se você tem um equipamento, por exemplo, esse equipamento, sei lá, um ar-condicionado. Então, quando você liga o ar-condicionado, ele vai estar gastando energia constantemente. E aí você tem a relação entre o gasto instantâneo dele, que é a potência, o quanto ele gasta de energia por segundo, por hora. E aí você pode fazer algumas relações matemáticas aí para saber quanto é que você gasta, por exemplo, de ar-condicionado por mês. Então, assim, potência, a ideia de potência vem lá do primeiro ano, tá? É energia, ou energia gasta, trabalho, dividido pelo tempo. E aí tem uma coisa importante, que é o seguinte. Vê só, potência é o trabalho que você faz, ou que você gasta, dividido pelo tempo, beleza? Quando era lá no primeiro ano, você fazia trabalho, força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Aqui não. Se você for lembrar, o trabalho que uma carga elétrica faz é aqui essa equação, ó. Trabalho igual a Q vezes U. Trabalho é um Q. Que eu cheguei, acho que até mostrar para vocês, lá no finalzinho, um pouco antes da gente entrar nesse processo de apocalipse aí. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse trabalho, eu vou substituir o trabalho pela equação que a gente usa para o trabalho de um elétron, que vai ser a carga dele, ou a carga dos elétrons, né? Vezes a diferença de tensão que esses elétrons estão sendo submetidos. E aí você vai lembrar de uma coisa muito legal, que a gente viu na semana passada. Quem é esse rapaz? O que é carga por unidade de tempo? Caso vocês não lembrem, é a nossa corrente, que a gente representa por um Izinho. Então, nossa primeira equação, de uma série de equações muito parecidas, é essa aqui. Potência é π. Então, essa potência é uma equação genérica, né? Que você pode, sabendo a corrente e a tensão de um equipamento, você pode saber qual é a potência daquele equipamento. Então, a corrente elétrica, né, que passa pelo fio e a tensão que esse fio e esse equipamento está sendo submetido, ok? Então, essa é a nossa primeira equação aqui, que a gente usa bastante. Essa aqui a gente também usa quando a gente vai falar sobre o dia a dia. Então, já são aí duas equações, tá? Que a gente usa bastante no nosso dia a dia. O Enem também, quase todos os anos cai pelo menos uma questão sobre isso. Ok, vamos fazer uma análisezinha de unidade, tá? Qual é a unidade de potência no sistema internacional? Eu acho que você lembra que a unidade de potência é watts. Não confunda esse W com o W de trabalho. Watts. A unidade de potência é watts. Mas isso aqui é no sistema internacional. Sistema internacional. Uma outra unidade que o pessoal utiliza também referente ao sistema internacional é kilowatt. Em que você vai lembrar, né, que quilo é 1000, né?
Quilogramas, 1.000 gramas. Isso aqui é 1.000, né? Deixa eu ver, tem alguém querendo entrar aqui. Então, a potência, né? Opa. Uma unidade muito comum que se utiliza com potência é quilowatt. Para aí de novo. Ai. Quero um macete para decorar as fórmulas. Velho, esse assunto, ele tem equações pequenininhas, tá ligado? Mas são várias. A gente vai pegando a manha. Ok. Então, uma unidade muito comum que a gente usa aqui é quilowatt. 1 kW é 1.000 watts. Como eu falei, não confunda esse W aí com trabalho. Inclusive, eu vou fazer uma coisa para vocês. Ao invés de a gente chamar trabalho com W, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar só de variação de energia. Pronto. Então, ao invés de usar trabalho, vamos usar ΔE. Sendo ΔE variação de energia, tá? Variação de energia. Prometo que quando chegar à minha mesa, a minha letra vai ficar menos pior. Vai ficar tipo da sala de aula, que é ruim, mas não é tão ruim. Então a gente usa muito kilowatt para unidade de potência. Ok, vamos analisar agora a unidade de potência de uma forma geral. Potência, a unidade de potência vai ser a unidade de energia pela unidade de tempo. Ok? O watt, que é o sistema internacional, nada mais é do que a variação de energia no sistema internacional, que é Joule, e a variação de tempo no sistema internacional, que é segundos. Então, watts é Joule por segundo. Qual é o problema? É porque no dia a dia não se utiliza esse tipo de unidade. Você não vem na energia na conta da CELP, não vem Joule, não vem quilojoule. Então, qual é a unidade usual que as contas da CELP usam e que cai demais, cai muito no Enem? E necessário também. Veja só. Vamos utilizar a potência. Vou escrever de novo a equação. Potência, energia e tempo. Qual é a equação que a gente vai utilizar? Qual a unidade, na verdade? Eu vou pegar esse tempo, vou passar lá para a esquerda. Vou subir ele. E depois eu vou inverter a equação. Vai ficar assim, ó. A unidade de energia é a unidade de potência vezes a unidade de tempo. Agora é a hora da verdade. Energia, a gente geralmente não utiliza watt, é muito pequeno para potência. A gente utiliza aquele kilowatt, que kilowatt é 1.000 watts. Então a gente geralmente utiliza aqui, ó, kilowatt. E tempo? Unidade em segundos é muito complicado, especialmente porque quando você vai ver a conta de luz, ela é referente ao mês inteiro. Então, ao invés de utilizar segundos, nós utilizamos hora. E aí, a unidade usual que se trabalha é a famosa quilowatt-hora. O que significa 1 kWh? Significa que em uma hora você gastou aquela unidade de energia se estivesse com um equipamento de 1 kW. Aí você, pô, que negócio complicado. Não, não é. Porque o que vai acontecer é o seguinte, você vai calcular toda a energia que você gastou, deixa eu ver quem é agora. Você vai calcular toda a energia que você gastou e em seguida você vai fazer uma relaçãozinha de proporção para ver quanto em dinheiro, quantos em reais você realmente gastou. Então, quilowatt-hora é a unidade geralmente padrão que se utiliza a nível de CELP, por exemplo. Ok?
Aqui eu peguei uma conta minha, eu tirei os valores, porque são valores um pouco altos, e vocês podem achar que o professor de vocês é rico, mas não é verdade, isso é falso. Se você for olhar aqui, e aí eu já mostro para vocês que existem dois tipos de tarifas que tem na conta usual, é a TURG e a TE. A TURG é uma tarifa que ela surge devido à terceirização de serviços de energia. Não sei se vocês sabem, né, que há muito tempo atrás, antigamente a CELP, ela era pública 100%. E a Chesf também. Então, naquele tempo, não tinha por que ter tarifa em relação à distribuição, porque quem distribuía, quem gerava, quem fazia tudo era o próprio Estado. Só que no momento em que houve essa questão de dividir o capital da Chesf, da CELP agora pertence à Iberdrola, e aí aconteceu que surgiam essas tarifas, porque cada um agora está fazendo uma coisa. São empresas particulares que estão fazendo coisinhas, um distribui, o outro faz aquilo, o outro faz isso, e aí surgiu essa tarifazinha. Olha o valor da tarifa dessa TUSD em, olha aqui, ó, quilowatt-hora, consumo ativo. 42,9 centavos. Quase 43 centavos, né? Ok. E a gente tem a outra tarifazinha ali, que é a tarifa de energia consumida, que seria a tarifa oficial, que você usa pelo consumo mesmo. A TURG era devido à distribuição. Quem cuida para que a energia saia lá da Chesf, vá para a distribuidora e chegue até você. E a tarifa de energia consumida é que você realmente paga pelo consumo dos quilowatts. No final das contas, é como se você somasse esses dois. Ó, é como se eu tivesse aqui, ó, 43 centavos, somasse com 36, que dá 79 centavos. Ou seja, cada quilowatt-hora que você gasta, você está consumindo aí 79 centavos. Além disso, tem o gasto de iluminação pública, que é aí entre 20 e 30 reais, e tem os impostos com relação ao Estado, que é o ICMS. Se você olhar qualquer equipamento seu, você vai perceber que eles têm a potência média de uso. Vamos dizer, um ventilador. O ventilador ele tem uma potência aí. Vamos colocar um exemplo aqui, calcular agora na hora, ao vivo. Pegar o ventilador, né? Imagina o seguinte: eu tenho um ventilador e a potência dele é, vamos botar aí 100 watts. 100 watts. Peraí, chegou alguém de novo. Então eu tenho um ventilador cuja potência é 100 watts. Você está aí nesse exato momento em casa o dia inteiro. Vamos dizer que você utilize ele a tarde inteira, porque a tarde é quente. Então, eu vou dizer, de meio-dia até 5 horas da tarde. 5 horas de uso. E você dorme com esse ventilador à noite. Vou dizer que você usa o ventilador de 8 da noite até meia-noite. Vamos colocar um exemplo aí, tá? Então, 5 horas à tarde, mais 4 horas à noite, de 8 até meia-noite. Então, por dia, você utiliza quantas horas? 9 horas. Está utilizando o ventilador por 9 horas. Ok. E por mês? Vai ser isso aí vezes 30, né? Ou seja, você utiliza o ventilador por quanto tempo? 270 horas. Beleza. Vamos calcular o nosso gasto, nosso consumo ativo. Vai ser potência, né? Se você lembrar daquela equação que eu mostrei para vocês aqui, ó, energia é potência vezes o tempo, né? Deixa eu apagar esse, ficar mais bonitinho aqui. Então, vamos calcular a energia. Energia, ou a variação de energia, né? O gasto, vai ser potência vezes o tempo. A potência é 100 watts, né? Ali, ó, 100 watts. O tempo, 270 horas. Vamos multiplicar isso aqui. 270 vezes 100.
watt-hora. Aí tem um problema, né? Porque no nosso consumo para calcular não é watt-hora, é quilowatt-hora, né? Mais uma pessoa. Como é que eu faço para calcular? Como é que eu faço para calcular watt para kilowatt? Já que 1 kW é 1.000 watts, então 1 watt vai ser 3 casinhas para a esquerda, né? Você vai dividir por 1.000. Então, qual vai ser o meu consumo devido ao ventilador? Vamos lá. Vou andar 3 casinhas, vai ficar 2,7 kWh. Ok. Aí nessa tabelinha está falando que o valor de 1 kWh, o custo dele em dinheiro é 79 centavos. Como é que eu vou saber quanto eu gastei com o meu ventilador? Vamos calcular agora? Pega esse valor e multiplica por 0,79. Vou utilizar meu cérebro artificial aqui. E aí facilmente percebemos que 2,7 vezes 0,79 dá aproximadamente 2,13. 2,13 reais. Ou seja, você utilizando um ventilador de 100 watts, 9 horas por dia, você vai gastar R$ 2 e pouco de energia por mês. Aí você, poxa, velho, é pouquinho, né? Veja só, eu coloquei um ventilador bem mediano aí. Tem ventiladores que são muito mais potentes que isso. Segundo, você não utiliza só o ventilador. Mesmo que sua casa, você tem que fazer o máximo, você vai utilizar uma geladeira que tem uma potência de 2.000 e poucos watts. Ou mais. Pode olhar aí, depois você olha, geralmente atrás da geladeira, na lateral, ou dentro dela que tenha os dados. Tem a potência média dela. Então, cada equipamento desses que é importante, né? Uma máquina de lavar roupa, uma geladeira, um ar-condicionado, nem se fala, um chuveiro quente, Deus o livre. Então, você tem como calcular qual é o custo mensal desses equipamentos pelo tempo médio que você usa por dia. Geladeira tem outro porém, porque na verdade o que mais gasta energia na geladeira é o compressor. E aí você pode até pesquisar na internet com mais detalhes. Faz tempo que eu não trabalho com isso, eu estou meio enferrujado. Mas é mais ou menos assim. É como se você calculasse a potência dela para o compressor ligado por 8 horas por dia. Então é como se a geladeira está ligada 24 horas. Só que tem eu não lembro se é 8, é 16, tem um valor, que você utiliza, que é o tempo efetivo que a geladeira realmente está usando o compressor, que é o que gasta energia mesmo, valendo. Aí você multiplica lá e você considera, e aí vê, geladeira tantas horas por dia com a potência X. Aí você vê por mês e você vai ver quantos reais você está gastando com a geladeira. Quantos reais você gasta com ar-condicionado? Quantos reais você gasta com computador, por exemplo? Televisão, certo? Então, isso é o tipo de coisa que dá para fazer. Inclusive, é uma coisa que, eu não sei, eu pedi ano passado para o pessoal. O pessoal fez uma tabelinha no Excel com os próprios gastos de energia de casa. Foram olhar o equipamento, viu quantas horas usava e via qual era o gasto médio, e aí podia comparar com a conta da CELP. É uma coisa que vocês podem fazer, mas aí eu não vou exigir não, tá? Ou se vocês tiverem vontade, vocês podem fazer. Se tiver mais alguma dúvida mais técnica, pode falar comigo depois também. Mas a ideia é basicamente essa. É basicamente multiplicar aí, transformar a unidade para quilowatt-hora e multiplicar pelo valor unitário, né? Só isso. Então, a TURG, a PE. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre o efeito Joule. Então, quando os elétrons passam pelas moléculas, eu vou deixar esse texto aí mais para quem quiser ler depois. Eu vou falar mais com as minhas próprias palavras, tá? Então, assim, quando as moléculas elas são agitadas pela passagem do elétron, o que acontece é que esse processo de agitação faz com que elas liberem energia da forma térmica.
Então, uma parte dessa energia elétrica, ela se transforma em energia térmica. Em alguns casos, isso é bom, em alguns casos, isso é ruim. Quando é que isso é ruim? É ruim, por exemplo, quando você quer fazer a transmissão dessa energia. Energia elétrica é caro. Você tem que transformar ela de algum lugar. Geralmente, energia mecânica, que vem lá das quedas de água e tal, que transforma com o movimento da turbina e tal. Então, é energia cara. E aí, se você perder energia na forma de calor, é um problema, porque essa energia não vai ser usada para nada. E aí, essa energia ela vai estar diretamente ligada à resistência que aquele fio está exercendo. Existem alguns componentes cuja função é gastar energia por efeito Joule, que são os resistores. Eu acho que eu expliquei para vocês semana passada que o resistor ele tem algumas funções no circuito, que a gente vai trabalhar depois. O resistor ele serve para proteger o circuito de uma sobrecarga elétrica. E também, como o resistor tem uma resistência atrelada, que a gente sabe calcular, que tem lá, descrita pelas cores, você tem como saber exatamente qual vai ser a perda de energia térmica que está passando por aquele resistor. Então, você pode utilizar o resistor para usar apenas para esquentar, que é o caso do chuveiro elétrico, é o caso da máquina de passar ferro. Então, você utiliza aí o resistor, você utiliza o efeito Joule puramente para gastar e transformar em energia térmica e, por exemplo, tomar um banhozinho quentinho. Então, em algumas vezes, o efeito Joule ele é indesejável, e algumas vezes, o efeito Joule ele é bom. De qualquer forma, o efeito Joule ele é um processo que transforma energia elétrica em energia térmica. Beleza? Aqui eu coloquei um circuito bem simplesinho. Vocês nem sabem olhar um circuito ainda, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho aqui um fio. Eu tenho dois conectores aqui. Ali na pontinha aqui, ó. Na pontinha. Tem um potencial A positivo, né, maior. E na outra pontinha eu tenho um potencial negativo ou um potencial menor. A gente sabe que a corrente convencional é uma corrente que é de, entre aspas, prótons, que se deslocam do maior potencial para o menor. Então, a nossa corrente convencional, ela está nesse sentido, que é o sentido horário. Sentido horário, tá? E aí, nesse circuitozinho, eu tenho esse rapaz. E esse rapaz, a gente chama ele carinhosamente de resistor. Essa é a forma oficial de se representar o resistor no circuito. Ah, professor, mas eu estava vendo na internet que tem uns desenhos diferentes, né? Aquele desenho diferente, na verdade, é o resistor de verdade. Na verdade, qualquer componente, ele vai ter uma resistência associada. Mesmo que seja um componente, tipo uma pilha. Uma pilha, ela não vai ter um resistor. Só que ela vai ter uma resistência equivalente, que vai ser referente às perdas que a própria pilha vai ter. Então, a gente pode assumir que lá é como se tivesse uma resistênciazinha, mesmo que não tenha. É como se tivesse uma resistênciazinha que está perdendo energia elétrica na forma de calor. Por isso que a pilha esquenta. A pilha esquenta, a gente tem como calcular por que ela está esquentando, qual é a resistência que tem nela. A gente tem como calcular isso. Então, o resistor, o símbolo oficial é esse negócio aqui, tá? É o nosso símbolo para o resistor, ok. O resistor ele vai ter uma resistência definida R. Eu acho que quando a gente voltar, talvez a gente tenha alguma aula experimental e eu ensino vocês a olhar o resistor e a saber qual é a resistência dele baseado nas cores. Cada tracinho significa uma coisa no resistor. Você tem também como calcular, utilizar a resistência como fio elétrico enrolado, que é o caso do chuveiro. Você tem como fazer um resistor de várias formas. Pois bem. Então, à medida que essa corrente passa por esse resistor, o que vai acontecer é que você vai ter uma potência dissipada na forma de calor. Se você tiver um equipamento elétrico, tipo um gerador, ele vai ter a potência útil, que faz que ele
que ele realmente faz alguma coisa útil, tipo, gerar energia para uma casa, tipo, fazer um ventilador girar. Isso é útil. E a gente vai ter a nossa potência dissipada, que seria essa potência na forma de calor. Ok. A gente vai trabalhar aqui com algumas coisinhas e aí é que vai surgir as pequenas equações. Primeira coisa que a gente conhece, a gente sabe que potência é π. Essa é a nossa primeira equação. A gente também sabe, né, que potência vai ser... Opa, que isso? A gente também sabe que potência é a relação da variação de energia pelo tempo. Ok? Beleza. Aí a gente vai começar a brincar com a outra equação, porque você pode calcular a potência dissipada assumindo que quem está dissipando é um resistor. Esse resistor vai ter uma certa resistência e nós podemos analisar ela. Potência dissipada. A gente vai fazer uma fusão da equação π com aquela equação do Rui. Eita bagaceira. R é U sobre I. Eu não sei se vocês estão enxergando. Tem um U e I, então eu posso substituir no I e eu posso também substituir no U, não é verdade? Ok. Vamos primeiro substituir no U. O I está aqui embaixo, passa lá para a esquerda, né? Vai ficar R vezes I é igual a U. Tem gente chegando, né, na live. São 3 zeros. Não era mais fácil de estampar o valor, que era uma 100 vezes 70. Ah, tá. É capaz de ter errado mesmo, se me lembro. Estou usando um entorpecente. Estou não, brincadeira. Cadê? Cadê? 100 vezes 70. Faltou um zero ali. Faltou um zero. Foi mal. Vou usar outra cor. Qual cor? Não sei. Azul. Falta um zero aqui. Então aqui não é 2,7, é 27. 27 vezes 0,79. Então aqui vai dar R$ 21,30 aí. Ok? R$ 21. É verdade, Milene. Eu também estava achando meio bizarro esse valor, mas. 21 é um valor aceitável para o consumo de ventilador. Ok, então voltando aqui, eu posso tanto substituir no U, quanto eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar o I lá para cima e passar o R aqui para baixo. Então fica I é igual a U sobre R. Se eu substituir com esta primeira equação, eu vou ter o seguinte, ó. Aqui é a equação 1, aqui é a equação 2. Eu vou gerar minha equação 3. Substituindo U por R vezes I, vai ficar I vezes R vezes... Por que fica esse negócio? Eu não sei, velho. I vezes R vezes I. Isso aqui é igual a R vezes I ao quadrado. Por que que eu pude desconsiderar o U nesse caso? Porque o U é uma constante. Essa equação, ela só vale para situações em que a minha tensão ela é constante. Onde é que isso vale aqui na nossa casa, por exemplo? Todos os equipamentos da nossa casa estão submetidos à mesma tensão, 220 volts, aqui no Nordeste, tá? Então, já que a tensão é constante, a gente pode fazer uma brincadeira, analisar, utilizando essa equação. É a famosa equação do quem ri, ri ao quadrado. Então, essa é a equação 3. Deixa eu apagar aqui. Olha aí como eu apago.
A nossa equação 3, ela vai ser a famosa equação do quem ri, ri ao quadrado. Ok? Ela só vale quando a tensão é constante. Por isso que ela não está nem sendo levada em conta aqui. Ok? A gente utiliza muito isso aqui também, não só para calcular, mas também para fazer relações de situações. Que a gente tem exercício sobre isso. E a outra equação é quando você substitui a corrente. Você vai substituir a corrente, e aí ao invés de I, vai ficar U sobre R. Vezes U, a nossa quarta equação, vai ser P é igual a U ao quadrado sobre R. E onde é que nós usamos isso? Quando a corrente for constante. A gente vai ver que a corrente ela vai ser constante quando o circuito for em série e a tensão vai ser constante. Né? Isso a corrente vai ser constante com o circuito em série e a tensão constante com o circuito paralelo. Por enquanto, você nem sabe o que é isso. Então, deixa em off. Mas cada equaçãozinha dessa ela tem uma aplicação específica. Veja que é a aplicação para resistores, tá? Equação para quando você tem a resistência e você quer calcular a potência dissipada, ok? Se você quiser calcular a potência de um equipamento, você vai usar ou a primeira ou a segunda. Se você quiser calcular a potência que foi gasta por um equipamento que virou calor, aí você vai utilizar essa daí. E tem outro detalhe, que é o seguinte: vocês sabem que a energia elétrica está virando térmica. Como é que eu calculo energia térmica? A gente tem aquelas equações, né? Que macete, que moleza. Que macete é aquela equação do calor sensível, quando você altera a temperatura, né? Então vamos supor aqui, tá? Que essa temperatura que está saindo aqui, esse calor que está saindo aqui, ele vai esquentar alguma coisa, ele vai variar a temperatura. Potência, variação de energia pelo tempo. Então, essa variação de energia, ela vai ser nada mais nada menos do que o próprio calor que vai ser passado para sei lá, para a água, para o ar, ok? Então, a gente também pode relacionar aqui, ó, essa potência dissipada, eu vou botar o desenho aqui, ó, para vocês não confundirem. A potência dissipada também pode ser relacionada com o calor que você está passando para algum recipiente, para algum líquido, para algum objeto. E aí, esse calor, vocês vão utilizar o que vocês sabem do segundo ano, né? Calor sensível, por exemplo, é o que macete. Massa. Por que faz isso? Não sei. Massa. Ai, senhor, como é ruim de escrever. Vezes calor específico, vezes ΔT. Ok? Então, primeira equação e segunda é um uso genérico, qualquer equipamento. A terceira equação e a quarta você vai utilizar para resistores, cada um numa situação que a gente vai ver depois, devagarzinho. E a outra equação aqui eu vou chamar de equação 5. A gente usa quando na questão ele falar sobre esquentar, ele falar sobre, sei lá, sobre água, esquentar água, temperatura e tal, aí você usa essa. Em que a variação de energia que foi dissipada para o ambiente, ela na verdade vai ser o calor que você vai colocar em alguma coisa. Então são 5 equações aí que vocês já foram arremessados, né? Vocês gostaram da animação? Eu tô aprendendo a fazer umas animação legal, velho. Eu tentei fazer na live passada, pá. Eu fiz até um vídeo no YouTube sobre curiosidades. Ok. Vamos lá, exercíciozinho basiquinho. Uma lâmpada incandescente de filamento apresenta em seu rótulo as seguintes especificações: 60 watts, 120 volts. Ou seja, a potência nominal, o que tem na embalagem é o que a gente chama de nominal, é o padrão. O ideal é que ele trabalhe daquele jeito. Então, a potência nominal é 60 watts e a tensão nominal é 120 volts. Então, potência nominal e essa é a nossa tensão nominal.
Ele quer saber qual é a corrente elétrica que deve passar pela lâmpada se ela for conectada a uma fonte de 120 volts. Ok, vamos lá. Aqui é bem clássico. Eu vou utilizar qual é a equação? A equação do Pio. A potência é 60 watts. Eu posso usar o watts? Pode, sistema internacional. Atenção, 120 volts. Posso usar volts? Com certeza, sistema internacional. 120 passa para a esquerda, dividindo, vai ficar 60 sobre 20, que eu acho que você lembra da 1 sobre 2, né? Que é 0,5, né? Ou seja, qual é a minha corrente? 0,5. 0,5 o quê? Qual é a unidade de corrente no sistema internacional? Ampere. Ok? Beleza. Letra B. A resistência elétrica apresentada pela lâmpada, supondo que ela está funcionando com as especificações. Para quem não sabe, vocês que nasceram ontem, não sabem, né? Que uma lâmpada incandescente ela é assim, ó. Olha o desenho altamente tecnológico. Ela tem uma conexãozinha aqui na lateral e uma aqui embaixo. Aí ela liga aqui, ó. Na vida real, não é tensão positiva e negativa, não. É fase. Mas isso a gente só vai ver lá depois. E aqui vai ser a nossa resistência, que é o filamento de tungstênio que tem aqui dentro. Então, a nossa resistência é um filamentozinho assim, ó. Ficou muito bem feito não, mas ele é assim. E ele tem uma certa resistência aqui, ó. O que ele faz é, ele está submetido a um vácuo, e aí quando a corrente passa por ele, ele esquenta rapidamente. E o tungstênio, quando esquenta e está submetido ao vácuo, ele consegue liberar luz. Ele consegue liberar muita luz. Não é muita não, na verdade. Se você for olhar a potência de uma luz incandescente e a relação de potência e luminosidade de uma lâmpada incandescente e uma lâmpada de LED, por exemplo, a relação é absurda. Tipo, tu usa para a tua sala uma lâmpada de LED de 12 volts e ilumina absurdamente bem. Enquanto que antigamente tu tinha que usar duas lâmpadas de 100 watts para fazer a mesma coisa. E ainda era aquela luz amarelada feiosa. Ok. Então, para calcular a resistência. Nesse caso aqui, eu posso fazer o seguinte, eu já tenho todos os dados, tanto faz qual vai ser a relação que eu vou utilizar. Eu posso utilizar a equação da potência de novo, a partir dessas equações que eu mostrei, quem ri ao quadrado e a outra, U ao quadrado sobre R, ou eu posso, já tenho a corrente, eu não já tenho a tensão, o uso não é nominal, não é a mesma corrente de tensão que foi trabalhada nominalmente na especificação, eu posso calcular a resistência, por exemplo, como U sobre I. A tensão é 120 volts, a corrente é 0,5 ampere, isso vai dar 240 ohms. Para quem não lembra, né, ohm é a unidade oficial Sistema Internacional de Resistência. Então, dividir por 0,5 é multiplicar por 2, né? 240 ohm. Que é esse símbolozinho de God of War, né? Para quem teve infância aí, God of War. Pronto. Então é isso. Primeira questão aí foi tranquila, foi essa abordagem aí, só isso. Ok. Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes desse consumo, que foi o que eu comentei com vocês. Isso é real, tá, galera? Pense na situação que apenas aparelhos que constam fossem utilizados diariamente. A tabela fornece a potência e o tempo efetivo, supondo um mês de 30 dias e o custo de 1 kWh é 40 centavos. Faz muito tempo isso, não faz não? Porque eu mostrei para vocês na chincha aí que a CELP do mês passado estava um custo de 79 centavos, fora o imposto de ICMS e a taxa de iluminação pública, que é mais uns 40 conto aí. Beleza.
Vamos calcular, né, o consumo mensal desta casa. O que eu vou fazer? Ó, consumo, né, de energia vai ser potência vezes o tempo. Já mostrei a vocês. Então, se eu multiplicar, ai meu Deus, se eu multiplicar a potência em quilowatt vezes o tempo em horas, eu vou ter a unidade de energia em quilowatt-horas. Eu basicamente vou fazer aqui, ele deixou bem tranquilo, não foi? É só multiplicar aqui, ó. A potência em quilowatt, o tempo em horas, e a unidade vai ser quilowatt-horas. 1,5 vezes 8. Ah, tá. Isso aqui, ó, é diário, certo? Diário. Então, em um dia, tá? Em um dia. Se liga aí. 1,5 vezes 8 dá 12. 12. Já vou colocar aqui a unidade, quilowatt-hora. Fala que tem que ficar repetindo. Quilowatt-hora. 3,3 vezes 1/3 dá 1,1 quilowatt-hora. 0,2 vezes 10 dá 2 quilowatt-hora. 0,35 vezes 10 dá 3,5 quilowatt-hora. 0,10 vezes 6, 0,6 quilowatt-hora. Vamos somar? 12 mais 1,1, 13,1, mais 2, 15,1, mais 13,5, 18,6, mais 0,6, 19,2. Se eu não errei nenhuma continha, é isso aí. 11, 12, tranquilo. Esse é o diário, tá? E o mensal? No mês. Multiplique isso aí por 30. É a mesma coisa que 3 vezes 192, que dá 576, eu acho. Quilowatt-hora. Não é isso, não é isso, não é isso? Eu acho que é. Beleza. Vamos utilizar a unidade de o custo real que eu mostrei para vocês da CELP. Multiplique isso aqui por 79 centavos, que é real, tá? Real, real. Não é o que ele deu. Coloca 0,79. Isso vai dar, de acordo com o meu cérebro super desenvolvido, hum, olha aí que bagatela, R$ 455,04. Que maravilha, né? Fora, além do que eu já comentei com vocês, já que o consumo dela está muito maior do que o padrão, ela vai também pagar bandeira vermelha. Que maravilha. Isso não errei nada, né? 12,1, 2, 3,5, 0,6. 19,2 por dia. Por isso alguém comentou alguma coisa sobre algum erro meu. Professor tentando ser arte, que desenho mais peculiar. Tá amarrado. Tá, então não errei mesmo não. Ok. É isso. Tranquilo, né? Valor também muito bom. Metade do salário mínimo aí para pagar a luz. Tá de boa, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tô com preguiça já. Esse aqui eu podia fazer depois para vocês. Ah, não, vou fazer agora. Se liga. Essa questão aqui, ela exige mais interpretação da fórmula, né? Relação de proporção, do que saber calcular mesmo. Você podia calcular na tora também. Funciona, entendeu? Funciona. Mas vamos lá. Uma pessoa, ela se mudou de Santa Catarina, que é 220, para o Paraná, que é 110 volts. Para quem não sabe, né? Tá o potencial nominal de Santa Catarina é 220
E ele vai para o Paraná, que é 110. Aqui em Pernambuco é 220. São Paulo é quanto? 110. Ele levou um chuveiro cuja potência nominal é 2.200 watts. Ok. A potência nominal é 2.200 watts. Instalado no estado do Paraná, para que o chuveiro continue a dissipar a mesma potência. Veja, o que é que ele quer que seja o mesmo? A potência. Mesma potência, ok? Então você está alterando a tensão e você quer que a potência seja a mesma. Existem várias questões com abordagens diferentes, só que você pode analisar a proporção da mesma forma. Então ele quer sair de 220, não é isso? Não. Eu vou conseguir chuveiro. Ah, tá, é isso mesmo. Ele saiu de Santa Catarina, 220, para o Paraná, 110. Ele quer a mesma potência. Ele quer saber o que é que vai acontecer com a resistência do chuveiro. Ok. Já que eu estou relacionando potência e tensão, eu preciso me preocupar com corrente? Não, não preciso me preocupar com corrente. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar a equação que relacione potência, tensão, que é o que ele está trabalhando, e resistência, né? Qual é a equação? É aquela P é igual a U ao quadrado sobre R. Eu posso fazer essa relação aqui. Ok. Quem é desses três que vai ser mantido constante nesta questão? Quem? É a potência. Esse rapaz é constante, ok? Beleza. Então, o que foi que ele fez quando ele saiu de Santa Catarina para o Paraná? O que aconteceu com a tensão? Ela caiu quantas vezes? Ela dividiu por 2, não foi? 220, 110, dividiu por 2, não foi? Ou seja, aqui, dentro, né, de um parêntese invisível que vocês não estão vendo aqui, mas eu vou fazer, aqui dentro, ó, você pegou a tensão e você dividiu ela por 2, tá ligado? No processo, Santa Catarina para o Paraná, você dividiu ela por 2, diminuiu ela 2 vezes. Só que tá ao quadrado, tá ligado? Vamos tirar ele do quadrado? Vamos lá. Vai ficar assim, ó. U ao quadrado dividido por 4 vezes R. Ok. Essa relação ela tem que se manter constante, porque a potência, no caso, vai ser constante. Quem é que eu vou multiplicar? Quem é que eu vou multiplicar aqui, ó, desse lado, para manter essa relação constante? Qual é o número? Se aqui tem um 4 aqui embaixo, aí a dica é, vai ter um 4 aqui em cima. Porque aí eles vão se simplificar e a minha relação vai continuar igual a que estava antes, porque minha relação ela é constante e ela tem que se manter constante. Ou seja, o que foi que eu tive que fazer com essa relação? Eu tive que multiplicar o pacotinho por 4. O que significa multiplicar esse pacote por 4? Significa que a minha resistência, olha aqui a resistência. Vou pegar outra cor agora. O que eu estou fazendo com a minha resistência é isso aqui, ó. O 4 está lá em cima, quer dizer, na verdade, deixa eu reescrever isso para vocês, para ficar mais fácil. Isso aqui nada mais é do que isso aqui, ó. Tinha o 4. Eu tenho R dividido por 4. O que aconteceu foi isso. Porque fração de fração, né? Repete o primeiro, que é o R, e inverte o segundo. Aí o 4 vai subir lá para cima e vai cancelar, vai simplificar com o 4 lá de baixo. Então, o que foi que eu fiz, na verdade? Eu diminuí a minha resistência 4 vezes. Ela vai ser reduzida a 1/4 do valor original. Aí você, pô, velho, que negócio complicado, né? Porque é uma relação de proporção e tal. Veja, ele ficou complicado porque
Vocês, primeiro, que não estão acostumados com a equação. Segundo, que essa é uma das abordagens que se pode utilizar para a proporção. Porque ele quis manter a potência aí constante. Só que ele podia fazer outros tipos de relações, que a gente vai fazer depois com outros exercícios, né? Então, o grande tchan aqui foi... Eu já fiz questões para vocês com essa abordagem, eu acho que eu já fiz. Que era tipo assim, para saber quantas vezes a distância das cargas tinha que alterar para o campo ficar o mesmo, essas coisas. Então, você pode fazer dessa forma, você pode fazer inclusive por regra de 3, tá? Podia fazer por regra de 3 também, tá ligado? Porque essa relação aí nada mais é que uma relação diretamente proporcional. Só que é proporcional ao quadrado, né? E aí, se você desenrolar em regra de 3, você desenrola também aí. Eu, particularmente, faço desse jeito que eu fiz agora. Cada um pode buscar o seu próprio caminho, né? Tinha outra forma de fazer também, óbvio. Qual seria? Calcular na tora, meu amigo. Você calculava, você tinha a potência no primeiro momento, tinha a tensão no primeiro momento, calculava a resistência no primeiro momento. E depois, calculava a resistência de novo no segundo momento. Fazer aqui, não vou nem calcular, tá? Eu vou só mostrar como seria. Santa Catarina seria assim, ó. A potência é 2.200. A tensão seria... Tá muito escuro, né? A tensão seria 220. E eu teria a resistência de Santa Catarina, que é o quadrado. Você se virava aí, se lascava para calcular, tá? E no Paraná, como é que seria? Você ia fazer a mesma coisa. Potência. A tensão, que agora é 110. E aí você ia calcular qual era a resistência necessária lá no Paraná. E você relacionava o que aconteceu com a resistência antes e depois. Aí você relacionava. Então, essa seria a forma. Calculava uma vez aqui, calculava outra e comparava. E aí você resolveria do mesmo jeito. Ou você começa a se acostumar a analisar relações de proporções. Veja que eu não fiz nenhum cálculo muito cabuloso. Meu irmão, dependendo do número que você levar ao quadrado aqui, vai dar trabalho. Estou falando de você, vai dar trabalho. Certo? Então cada um sabe o que faz, ou não. Não foi assim que eu fiz, tá? Eu particularmente prefiro essa primeira abordagem. Que você faz a relação de análise de proporção e desenrola o Paranauê aí.